dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, mais um dia vamos glorificar a misericórdia, a graça e o amor de Deus em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida em cada detalhe. Em cada situação, nós temos visto a presença do nosso Deus agindo em nosso favor. Olha só, soprou do fôlego da vida mais um dia sobre nós, nos deu a oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo a presença do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, olha só, vamos ler hoje aqui Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, Gálatas 5:13, Efésios 4:26 e 27, Colossenses 1:13 e 2:13. 1:13, 14, 2:13 e 14. Bem legal, né? Olha só, irmãos, vamos ler aqui. Ontem nós estávamos falando, né, de buscar Deus, fugir do pecado, abandonar o caminho mau, né? Deus tem pensamentos mais altos para a nossa vida. A luz de Jesus brilhou sobre a nossa vida, né? E a gente foge de toda aparência do mal, em nome de Jesus, somos santificados. Não vamos se humilhar da presença de Deus, entender que o diabo está por aí, né? Vamos vigiar, né? Porque o diabo, o adversário, anda ao derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, vamos vigiar. Irmãos, vamos ler aqui hoje, falando sobre a nossa vida, a nossa redenção através do sangue de Jesus. Vamos ler em Jeremias 29:11, que diz assim, ó: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos de dar-vos esperança de um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Então vamos lá. Vamos entender o que Deus tem para a nossa vida, o que o Senhor quer fazer com a nossa vida. Qual a intenção de Deus? Pensamento de porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar. Então, irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Se você pensar hoje, Deus quer fazer o que com a sua vida? Te prosperar, te abençoar, abençoar aonde você coloca as suas mãos, na onde você trabalha, na onde você está, em cada área da nossa vida. O que Deus quer fazer? Fazer com que eu prospere, tenha uma vida abençoada, uma vida suprida. É isso que ele quer fazer. O que ele fala aqui, ó? Planos que determinei, ó. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dor e prejuízo. Irmão, põe uma coisa na cabeça. A dor e prejuízo vem por conta de atitude que geram atitudes erradas que geram consequências dolorosas. A dor pelo pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então o que eu preciso entender? Deus quer me abençoar. O problema não está em Deus. Em Deus está a solução, a manifestação do poder dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em Deus está a solução. Em nós tem desafios, tem problemas, tem dificuldade. Qual é o pensamento que ele tem para mim? Pensamento de paz, não de mal, de fazer eu prosperar. Agora, aí ele fala, então, ó, de prosperar em uma esperança sem planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos de dar-vos esperança de um futuro melhor. Irmão, o que Deus tem para mim e para você? Um futuro melhor. Olha para a palavra, olha para o que ele tem. Agora eu preciso entender algumas coisas. Então,
me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. O que ele falou? Vem me buscar. Eu tenho um plano aqui de fazer você prosperar, não de causar dor, não de fazer mal, não. Eu quero prosperar, irmão. Deus nos amou de tal maneira que enviou o filho dele na cruz do Calvário. O que eu preciso entender? Que ele quer fazer eu prosperar. Aí ele fala assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então eu preciso ir na onde? Chegar na presença de Deus. Mas eu preciso entender o que ele quer fazer comigo, com você, prosperar. Mas existem algumas coisas que acontecem, que aconteceram, que mudaram a nossa história. Gálatas 5,13. Caros irmãos, foste chamado para liberdade. Todavia, não usei-vos da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos um dos outros. O que ele está falando para mim e para você? O pensamento dele é de paz, não é? Aí ele me chamou e te chamou para graça, não é isso? Ele não nos chamou para graça, para, né? Caros irmãos, foste chamado para a liberdade. Todavia, irmão, presta atenção. Deus nos quer livre diante de toda a situação, diante do pecado, diante. O que ele tem para mim? Qual é o objetivo de Deus? Pensamento de paz. Aí ele está falando assim, ó. Você foi chamado para a liberdade, caros irmãos. Foste chamado para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear. Eu vou fazer uma franquia ali com a carne, sabe? Não tem lá aquela rede que vende lanche? E é uma rede muito grande, ela vende lanche e tal. Aí as pessoas vão lá e compram uma franquia daquela loja. Ela é dona daquela loja, mas franqueada, né, por aquele nome lá e tal. O pessoal faz lanche e tal, aqueles hambúrgueres lá e tudo mais, enfim. Irmão, não franqueia a sua carne, não. Fica na liberdade de Deus. O que ele falou? Eu vim para que tenha vida e tenha com qualidade. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, liberdade. Irmão, o que eu preciso entender? Todo dia a nossa carne vem com sugestões para que eu e você quebre a nossa aliança com Deus. Então não quebre a sua aliança com Deus. O que Deus tem para mim e para você? Pensamento de paz, de dar o resultado que eu quero, que eu imagino. Mas o que eu preciso entender? Me guardar das atitudes. Ó, o que ele fala? Não usei da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes ser de servo um dos outros, mediante o amor. Aí ele continua aqui, Efésios 4:26, que é um sentimento aqui, né? Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. O que ele está falando? Ó, você foi chamado para liberdade, mas você não usa essa liberdade para dar lugar para a carne, para franquear a carne. Aí entra aqui em Efésios e fala assim, ó. Eu sei que tem sensação e sentimentos aí. Ele está falando um só, irmão. Ele está falando da ira. Mas existe vários sentimentos. Cobiça. Que mais? Inveja. Que mais? Tem um monte de outros sentimentos e obras da carne que pode passear pela nossa mente. Luxúria. Que mais? Tem um monte de coisa aí. O Espírito Santo vai te dar a direção aí. Então ele falou assim, ó. Estremecei de ira, mas não pequei. O que ele está falando para mim e para você? Não dá lugar para o diabo, não, em nome de Jesus. Não usa da sua liberdade para dar lugar para o diabo. Por quê? A gente leu, finalizou ontem, aí ele fala assim, ó, no 1 Pedro 5,8, fala assim, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Quando é que ele vai tragar? Deus me dá a liberdade, não é? Anda, como é que ele fala? Sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor. Derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao nosso derredor. Ao redor está o nosso Deus. Presta atenção. Então ele busca quem possa tragar.
Quando é que ele vai tentar tragar? Irmão, quando a gente sai debaixo das asas de Deus. E quando é que isso acontece? Quando eu começo a dar lugar para a carne. Dá lugar para o diabo. Não dá lugar para o diabo nessa situação, não. Aqui ele está falando de ira. Mas como eu disse, existe várias coisas. Às vezes pode ser cobiça, às vezes pode ser luxúria, pode ser inveja, pode ser fofoca, falar dos outros. Não, meu irmão, não dá lugar para o diabo, não. Não fala, não falei mal uns dos outros. Não, meu irmão, não dá lugar para o diabo, não. Não deixa ele entrar na sua vida, não. Em nome de Jesus, se já teve a atitude, peça perdão. Vamos pedir perdão, porque nós somos falhos e cheios de pecado. Mas eu preciso entender que ele nos sara. Aí ele continua aqui, ó. Agora vamos Colossenses. Presta atenção no que ele está falando para mim. Ó, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados, meu irmão. Em nome de Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas. Quer dizer que nós somos nova criatura. Então, em nome de Jesus, não dá lugar para o diabo. Deus pagou um alto preço. Jesus nos resgatou lá do domínio das trevas. Não está falando aqui que ele nos resgatou? Então, fica firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aí a gente volta, aquela parte lá, ó, se eu andar no espírito, eu não vou cumprir as obras da carne. Se eu andar no espírito, eu vou conseguir vencer as vontades da carne. O que nós precisamos entender? Não dá lugar para o diabo, não. Em nome de Jesus, não dá lugar para as trevas, para o Satanás. Da onde ele me resgatou? Ó, da onde ele me resgatou? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Meu irmão, em nome de Jesus, nós fomos perdoados, tomamos posse, presta atenção, a gente toma posse do sacrifício de Jesus, lá da cruz do Calvário, pedimos perdão, reconhecemos o nosso estado de pecador, dependente de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não dá lugar para o diabo, não. Às vezes entra situação na nossa vida, por quê? Porque a gente foi lá e deu lugar, o diabo não tem poder. Olha só, Jesus está lá sendo tentado pelo inimigo, presta atenção. Sendo tentado. Falou assim, ó, por que Jesus está com fome? Uma necessidade humana. O que eu preciso entender? Ele falou assim, ó, por que você não transforma essas pedras em pão? Se tu és filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Irmão, ele tinha segundas intenções, queria a confissão de Jesus, que era filho de Deus, unigênito direto, né? E por que você não transforma essas pedras em pão? Aí vinha lá a oferta, a sugestão. Não segue a sugestão. O que Jesus falou? Ó, nem só de pão viverá o homem. Aí ele vai continuando. Aí Jesus responde na palavra. Aí ele vai e fala, ó, tá escrito também que você pode pular daqui que os anjos vão te salvar e tal, para que não tropece pedra alguma. Irmão, presta atenção. Aí Jesus vai e fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender é através da palavra que nós temos vitória. O inimigo fica caçando um lugar na nossa vida para entrar. Então, em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Não vamos dar lugar para o diabo. O que ele falou? Estremecei, ó. Ele fala o quê? Estremecei na ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva. Irmão, mais uma vez eu estou falando, ele está falando de ira aqui, de um temperamento, ficou irado, nervoso com alguma situação, mas pode surgir qualquer outra situação. Por exemplo, pessoa cobiça lá, vê uma mala de dinheiro, puxa, saca aquele dinheiro e vai alimentando aquilo. Irmão, não dá lugar para o diabo, não, em nome de Jesus. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino do seu Filho de luz. Ó, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção. Vamos lá, Colossenses 2,13. E a vós outros
que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente pregando na cruz. Sabe o que é isso aqui? É que o diabo tinha uma listinha lá da nossa vida. Ó, aprontou isso, aprontou aquilo. Meu irmão, recebeu o sangue de Jesus, estamos perdoados, eu não vou dar lugar para o diabo, não vou voltar, né? Fazer que nem você, nós pegamos os porcos, damos banho no porco, ele volta lá para o chiqueiro. Não, meu irmão, nós vamos andar debaixo da graça de Deus, porque ele tem pensamento de paz para dar o resultado que eu espero, e eu não vou dar lugar para o diabo em nome de Jesus. O que ele falou lá em Coríntios? Ó, aquele que cuida estar em pé, aquele que cuida, ó, tô de pé, olhe que não caia, não vem tentação senão humano, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. O que quer dizer isso? Irmão, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E em nome de Jesus, não vamos dar lugar para o diabo, vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai, nós reconhecemos quem somos, pecadores, falhos, resgatados pelo Teu amor. Em nome de Jesus, nos enche da Tua presença e a Tua graça neste momento. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada. Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Muitas vezes surgem situações, meu Deus, nos guarda de dar, meu Deus, lugar para o inimigo diante das situações, diante das condições. Deus, entra na nossa vida com o teu poder e a tua graça. Entra na nossa vida com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus. Deus tem pensamentos de paz. Se guarda. Não dá lugar para o diabo não, que ele está cuidando da tua vida em nome de Jesus. Deus, enche cada um da tua presença. Enche a nossa vida da tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu amor e a tua misericórdia que tem sido conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.